Bem-vindos a mais um episódio do Crônicas. Eu me chamo Lucas, você está aqui no Crônicas do Lucão. Perdão eu estar parecendo um agente infiltrado da CIA nesse vídeo. É porque tá frio. Faz muito frio aqui na Zona Leste de São Paulo, tá bom? E hoje vamos falar aí sobre o meu primeiro semestre na faculdade, aí dar meu depoimento e as diferenças do ensino médio e também como a faculdade, esse primeiro semestre, me salvou. Então já se inscreve no canal, deixa o seu like aí. Eu não expliquei isso no primeiro vídeo, mas o Crônicas ele é para ser uma parada um pouco mais flexível, né? Então, ao mesmo tempo que eu falo sobre o episódio horrível de The Boys e a quinta temporada horrível, eu vou dar relatos meus e contar experiências e alguns pensamentos que eu tenho, ou seja, vou dar meu relato de como foi meu primeiro semestre de faculdade e como isso me ajudou em algum momento difícil. No episódio nós vamos falar sobre como foi meu primeiro semestre de faculdade, algumas diferenças ali do ensino médio e como isso me ajudou num grande período difícil que eu enfrentei aí durante alguns meses, certo? Bom, para começar, né, falando, eu quero falar primeiramente do meu terceirão, porque isso já impacta na minha principal diferença ali na faculdade, que é, na faculdade eu me dedico aos estudos e ao conhecimento. No meu terceirão, que foi o ano passado, eu tenho 18 anos, né? Fiz ali o Enem e vim para a faculdade. E no meu terceirão, eu me dedicava apenas à resenha e a ver meus amigos e prestava um pouquinho, o mínimo de atenção ali em coisas que eu gostava, como história, filosofia no segundo ano, porque no terceiro ano já não tinha mais filosofia. História, português, ali que português também virou uma grande aula um pouco mais filosófica e tirou ali um pouco também do português, como português ali no ofício, né? Então eu sempre dava uma prestada de atenção mais nas aulas que eu gostava, mas eu gostava de ir pra resenhar, eu gostava de ir pra fazer merda, eu era muito preguiçoso. Inclusive, eu começava todos os bimestres do meu primeiro ano de ensino médio até o terceiro ano do ensino médio. Todos os meus primeiros bimestres eu tinha notas abaixo de 5, 6, tá ligado? 6 pra baixo, porque eu não tava afim e só ia querer ali pra passar de ano lá no final do bimestre. Aí eu ativava meu modo Mbappé no final da Copa do Mundo e fazia as coisas certas. Inclusive, o que eu mais ouvi em 3 anos de ensino médio foram que eu era um aluno muito bom, eu era um aluno inteligente e tudo mais, só que eu era muito preguiçoso, e quem estudou comigo sabe, eu era um grande preguiçoso mesmo. Não estava muito afim de fazer as coisas, só fazia o mínimo, e quando eu fazia algo ali, tinha uma ou outra ali que eu pegava para fazer bem feito, mas eu sempre levei meio na maré, e não me arrependo de nada, que eu guardo com muito carinho minhas memórias do ensino médio a partir do segundo ano, porque meu primeiro ano do ensino médio foi horroroso, foi bem chatinho, assim, muito chatinho. Não levo ninguém pra minha vida, só uma pessoa, tá ligado? Uma ou duas. O resto ali eu não faço questão nenhuma, não gosto de ninguém. Então a partir do meu segundo ano do ensino médio, de fato as coisas foram acontecendo, de fato ali tem pessoas ali que eu levo pra vida e tudo mais. Tudo bem que o contato diminui, mas eu levo pra vida, tenho um grande apreço, tenho um grande carinho. Tanto que essa também, a gente vai entrar em outra diferença que é, por mais que agora, eu vou me contradizer um pouco, por mais que eu tenha falado que, porra, gostei muito do meu ensino médio e tudo mais, que adorava ir pra lá, eu não tinha o mesmo tesão de ir pra escola do nível que eu tenho de ir pra faculdade hoje. São tesões diferentes, ok? Enquanto na faculdade, muitas vezes eu ficava animado, só tipo, amanhã vai ter faculdade, que legal, vai ter uma aula legal, vou ver meus parceiros e tudo mais, vai ter um trabalho legal que eu tô me empenhando. Na faculdade, como muitas vezes eu me peguei ali ansioso, na expectativa um dia antes, na escola eu só tinha essa sensação depois ou durante. Ah, mané. Vai tomar no cu, viado. Voltando. Na escola ali eu sempre sentia mais esse tesão, e quando eu estava lá, não antes, tá ligado? Tanto que eu tive muito problema com falta, porque tinha dias que eu olhava e falava, não tô afim de acordar às 6 horas da manhã pra ter uma aula de matemática e esperar meu dia ficar bom, tá ligado? Então,
Eu faltava muito. Tudo bem que ano passado eu tive uns problemas, mas também faltei por esses problemas e também por pura preguiça, né? Não tiro o meu da reta, não. Então, do meu primeiro, do segundo, do terceiro, eu sempre tive problema com falta. No primeiro ano eu acho mais justificável, porque de fato, porra, era um saco ir pra escola no primeiro ano. Mas até quando eu me divertia, eu sempre faltei mais também, porque eu não tinha esse mesmo tesão. Por mais que eu sinta muita saudade hoje do meu ensino médio, eu tenho a saudade do tempo e das pessoas, e não necessariamente de estar na escola. Eu acho que de fato eu saturei bastante da escola. Eu falar desse tesão também não significa que eu tô aqui, né, com a minha camisa do terceirão, tá ligado? Aqui, ó, toma, camisa terceirão, paguei 60 pila. E pode ver aqui, ó, tá meu nome aqui, ó, Lucas Acioli. Eu vou mostrar aqui, porque falando esse papo de, tipo, eu não tinha tesão, parece que o meu ensino médio, não. Aqui, ó. Como vocês podem ver aqui, ó, foto dos meus parceiros. Vai estar censurado aí, né? Porque vai que os caras não querem aparecer. Foto dos meus parceiros. Assinatura. Último dia de aula eu peguei a assinatura de uma rapaziada aqui e colei na minha parede. Então, como vocês podem ver, diferente de muitas épocas da minha vida, diferente de grande parte da minha adolescência, eu tenho uma memória muito boa com o terceirão, né? Com o segundo do terceiro ano do ensino médio. E são pessoas assim que me salvaram em certo momento da minha vida também que estava complicado. As principais diferenças são o empenho que eu coloco, o empenho e dedicação ao estudo, porque agora a gente já vai entrar um pouco mais na faculdade, vai sair do ensino médio. É muito legal você ir para um local onde você quer aprender pelo menos o mínimo, sabe? Onde você pelo menos tem um interesse. Porque eu não vou ser idiota aqui, eu não vou ser mentiroso. Existem aulas ruins também, existem aulas chatas. Existe aula que você tá no meio da aula e tá pensando, meu Deus do céu, porque eu estou aqui e não estou me jogando de uma ponte. Seria muito melhor. Mas, por mais que tenha essas aulas, querendo ou não, ali na soma, é muito melhor você estar numa aula chata, mas que aquilo tem um pouco a ver ali com o que você quer aprender, do que estar numa aula que é completamente chata e não tem nada a ver com o que você quer aprender, você não se interessa em nada e só na superficialidade daquilo. Mas que tem aulas chatas na faculdade também, em alguma coisa dá pra tirar ali um negocinho ou um trabalho que nem. Teve uma matéria que eu odiava, mas ela rendeu talvez o trabalho mais divertido desse semestre. E foi um trabalho que a gente tinha que entrevistar um monte de gente, que ia ter um evento na faculdade e tudo mais. Agora, saindo um pouco disso, vamos pro título do vídeo, né? Por que a faculdade me salvou? Porque quando eu entrei na faculdade em março, eu estava no pior momento da minha vida. E eu falo isso sem tirar nem pôr. Eu passei, né, alguns meses no pior momento da minha vida. Eu tava no momento onde eu acordava e era aqui, ó, pá, 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 3 porradinhas da vida só pra ficar esperto, tá ligado? Acordava, um soco, vivia ali um pouquinho no dia, porrada. Aí antes de dormir, mais uma porradinha da vida pra mim dormir ali, ó, quentinho. Então, neste momento da minha vida, a faculdade foi maravilhosa. Foi terapêutico. Mas você é muito novo, você tem só 18 anos. Tudo bem que eu sou novo, tudo bem que eu tenho 18 anos, mas eu acho que eu já sou bem grandinho e eu acho que eu tenho esse direito, né, de gabaritar que algo foi o pior, né, chancelar que algum período foi o pior momento da minha vida. E de fato foi. Entre janeiro, né, janeiro de 2025 até maio, eu vivi o pior momento da minha vida, assim, disparado. E é muito louco pensar isso, porque eu lembro que eu entrei no segundo ano, né, mudei de escola. Eu entrei no segundo ano do ensino médio lá no Dom Pedro. E eu também estava passando talvez pelo pior momento da minha vida naquela época. E foram as pessoas daquela escola, né, todo mundo ali que me ajudou a superar isso. E pessoas também ao meu redor da minha antiga escola e tudo mais, que me ajudaram a passar por isso. Eu sei que vai ter gente aqui que vai vir que não estava na faculdade, que me ajudou nesse momento também. Mas aqui eu vou falar explicitamente das pessoas da faculdade, porque
querendo ou não, são pessoas que eu via mais, eu tinha a obrigação de ver ali pelo menos uma vez na semana, então, pô. Então, muitas vezes eu me encontrava ali no meio da semana, e a gente volta aqui naquela coisa do tesão, né? Talvez o tesão que eu tinha de ir pra faculdade refletia no momento que eu estava na minha vida. Onde a faculdade ali, de fato, era o único momento na qual eu podia descansar um pouco. E é engraçado falar isso, porque a faculdade geralmente causa ruína mental de muitas pessoas, mas em mim foi o completo inverso. E muitas vezes eu me pegava ali dando graças a Deus que eu tinha que ir para a faculdade, porque eu lembro exatamente de como funcionava a minha cabeça durante aquela época, durante esses tempos, durante esses meses, eu lembro exatamente como funcionava a minha cabeça. E talvez se eu não tivesse conhecido pessoas tão legais, e essas pessoas tivessem partilhado ali, né, tivessem ouvido o que eu tinha para falar naquele momento, se aquelas pessoas não tivessem ali até me acolhido ali, muitas vezes quando eu falei, e partilhado também de suas histórias comigo, e eu percebi ali que não era, tipo, era muito desgraçado o que eu tava vivendo, ok, mas também tinha, né, pessoas também já passaram por situações semelhantes ou iguais, e, sei lá, você consegue ali se identificar, sabe? E é a partir do momento na qual você vai percebendo isso, você vai, tipo, sendo acolhido e tudo mais, eu acho que isso reflete também um pouco ali no tesão, né? Porque, querendo ou não, no ensino médio, eu ia pra, mano, tacar laranja nos carros que passavam na rua, porque eu estudava na sala de cima que ficava a janela ali pra rua. A gente tacava laranja, tacava banana ali nos carros mesmo. O título de A Faculdade Me Salvou é muito por isso, sabe? Eu lembro muito bem como estava a minha cabeça na época. E se não fosse a faculdade, as pessoas que eu conheci, e o fato de eu gostar do curso também ajuda muito nisso, né? Eu faço jornalismo. Tipo, o fato de eu gostar da comunicação, o fato de eu gostar da câmera e de entrevistar pessoas e desse tipo de coisa, dessa baboseira aí toda do jornalismo, isso influencia também. Tudo influenciou para que esse semestre fosse muito bom, ao meu ver. Mas voltando, sabendo como era a minha cabeça na época, eu sou grato, talvez até demais, por essas pessoas, por terem ali, mano, me acolhido, porque eu não cheguei na faculdade falando oi pra todo mundo, eu não cheguei na faculdade, tipo, sendo ali quem eu sou, geralmente, com pessoas, porque, primeiro, eu sou muito ruim com primeiras impressões, tanto pra amizade, tanto pra dar em cima de alguém. Eu sou a pior pessoa do mundo pra dar em cima de alguém, ou pra conhecer, assim, de primeira, sem segundas intenções também. Eu prefiro morrer do que dar em cima de alguém, ou chegar e falar, oi, vamos ser amigos. Por algum motivo eu não sou um cara com deficiências sociais, tá ligado? Eu não sou um cara com falta de traquejo social. Eu me dou bem nesse tipo de ambiente, gosto. Mas o meu pior defeito de tato social, de traquejo social, é sem dúvidas o primeiro contato com as pessoas. E eu não cheguei na faculdade dando oi pra todo mundo, eu fiquei no meu mundinho ali, porque, mano, tava completamente difícil tudo, eu só queria ir pra aula e ver ali pra ver se eu escapava, só que nem na aula, assim, mesmo sendo aulas legais, você conseguia escapar tudo, porque, querendo ou não, era só eu ver a aula e ir embora. Ficou umas 2, 3 semanas, assim. E a partir do momento que eu conheci, né, todos os guri, né, a gurizada e tudo mais, e que você vai desenvolvendo ali mais intimidade, você começa a se sentir ali melhor para falar sobre os seus problemas e tudo mais, e a rapaziada, ao invés de falar, tipo, tá bom, chefe, te ajuda e partilha também experiências que aconteceram com ela, e se não fosse também esse semestre bom, eu não teria coragem de ir pra frente da câmera e expor isso, tá ligado? Porque hoje eu já posso falar que eu não vivo mais esse momento. Hoje eu acho que, tipo, já tá tudo melhor, as coisas estão se caminhando, aparentemente, tá? Aparentemente estão se caminhando ali pra tudo ali voltar ao normal. 90% da minha vida já voltou ao normal. Isso é graças à faculdade, como em si, né? Ao curso, por eu ter me divertido tanto e tudo mais. E também aos amigos e pessoas que eu fiz lá. Outro tópico que eu tenho pra falar é que eu tinha muito medo da faculdade ser um ambiente sério demais. Eu tinha muito medo, tipo, de você só ter tempo pra chegar lá, estudar e ir pro intervalo comer alguma coisa e ir embora. Porque amanhã vai ter aula de novo e vai ter trabalho de novo, vai ter um monte de coisa. Tudo bem que eu estava no primeiro e gradativamente que as coisas vão passando, eu acho que vai ficando mais difícil. Só que eu não acho que vai ter essa sobrecarga inteira, pelo menos eu acho, no auge da minha ignorância. E conversando com pessoas do 8º semestre também, que eram minhas amigas também, tipo,
Mas, tipo, eu tinha muito medo de ser muito sério, um ambiente muito sério, porque eu sou um bobão. Eu sou um bobinho alegre, tá ligado? Hoje, eu não sou tão bobo, eu não sou tão imbecil, eu não sou tão idiota quanto eu era quando eu tinha 14, até os 16 anos. Dos meus 14 aos 16, e um pouco dos 17, mas um pouquinho. Dos 14 aos 16, eu era um completo idiota, mano. Mas assim, idiota mesmo, idiota. Hoje eu já não sou tanto. Hoje eu parei de ser tão imbecil assim. E isso é um problema um pouco pra mim, porque existem muitas pessoas que têm a última impressão que tiveram de mim, né? A única impressão, na verdade, que tem de mim é que eu ainda continuo sendo um bobão, igual eu era. Mas eu evoluí. Mas só pra voltar aqui, eu sou bobo. Por mais que eu não seja tão bobo quanto eu era antes, eu continuo sendo bobo. A essência do palhaço ainda está em mim. Isso dá pra ver nos comentários, às vezes, que eu tenho nos vídeos e na forma na qual eu edito meus vídeos e tudo mais. Dá pra ver que eu sou meio bobo. E eu tinha muito medo de não conseguir ser bobo, tá ligado? Porque, querendo ou não, isso faz parte da minha essência, faz parte de quem eu sou. Pelo menos agora, eu sou um pouco bobo ainda. Talvez daqui a alguns anos eu não seja nem bobo mais. O que eu espero que não aconteça, mas eu ainda sou bobo. E eu tinha muito medo de não conseguir zoar, tá ligado? De não conseguir fazer a famosa resenha. E a minha impressão de faculdade era que por serem pessoas aí mais velhas e tudo mais, que era um ambiente muito adulto e muito chato, tá ligado? Aquele episódio do Bob Esponja na qual ele quer se tornar um cara normal. Eu achava que a faculdade poderia ser assim. A vida adulta. Mas eu acabo percebendo que não. Mesmo sendo pessoas mais velhas, e eu sendo o mais novo de todos ali na qual eu conheço, mesmo sendo pessoas mais velhas, essas pessoas também são bobas igual eu. Alguns mais, outros menos, só que todo mundo é meio bobo também. E eu acho que era uma impressão que eu tinha da vida adulta, né? Não só da faculdade, que era um pouco errado. De que eu achava que meio que todo adulto não era tão bobo assim. Ninguém nunca tinha um lado tão bobo. Eu acabei, mano, quebrando a cara. Graças a Deus eu quebrei a cara. E eu tinha medo também de, por eu ter 18 anos, a rapaziada meio que não me levar a sério, tá ligado? Tipo, mano, cala a boca, porra, olha a sua idade. E não foi assim, tá ligado? E tipo, a rapaziada ouve o que eu tenho pra falar, eu escuto. É legal essa troca, eu subestimei isso. Eu achei que não ia ter muita diferença, tipo, eu com 18 anos conversar com as pessoas de 20 ou mais pra cima. Só que, de fato, isso é muito legal e você consegue adquirir muitas coisas, assim. Você consegue aprender sem querer aprender por conta de outras pessoas que são mais velhas, têm mais bagagem e conseguem te dar alguns ensinamentos indiretamente, tá ligado? E aquela coisa, por mais que eu tenha 18 e outros 26, 23, em dado momento todo mundo se torna um adolescente de 15 anos que tá no 9º ano e começa a falar palhaçada. E eu acho isso muito legal. E pra terminar esse vídeo, eu acho legal também como a faculdade me fez explorar muitos cantos assim. Porque eu sempre fui muito fechadinho aqui onde eu moro. Porque eu sempre morei perto de São Miguel. E sempre estudei em escola de bairro. Então quando eu saí do Francisco, que era uma escola de bairro aqui, né? E fui para uma escola que não era de bairro, mas ficava em São Miguel, que era o Dom Pedro. Eu só pegava um ônibus, tá ligado? Todos os meus amigos aqui moram na minha rua praticamente. Tudo que eu poderia fazer, tipo, ir pro médico. Pega um ônibus, vai pra São Miguel, tem um médico lá. Vamos não sei o que, pega um trem pra Tatuapé, que não é tão distante assim, e vai lá pro shopping. Então tudo que eu tinha pra fazer demorava menos de 1 hora, tá ligado? Demorava meia hora e tudo mais. E pra faculdade não, você começa a ir pra mais lugares, você, tipo, é uma faculdade um pouco mais distante de onde eu moro, então é uma hora, tipo, 1h20 de trajeto e tudo mais. Então isso é uma parada que você de fato começa a ter mais skills. Bom, chegamos no final do vídeo, eu acho que eu não tenho mais nada pra falar, nada mais pra ser feito. E eu acho que o que aconteceu comigo é a exceção. Eu não acho que as pessoas tenham um primeiro semestre tão bom assim quanto eu tive. Eu acho que nem as pessoas que compartilharam esse primeiro semestre comigo têm essa impressão na qual eu tenho, mas isso se dá muito ao momento que eu estava vivendo novamente. Eu acho que parte desse primeiro semestre ser tão bom pra mim é porque eu estava num momento muito desgraçado, fudido da vida, e tinha algo ali que fazia eu, né, me dispersar desse momento, né, e pensar em outras coisas. Então eu sou muito grato a todos que fizeram com que esse semestre tenha sido muito inesquecível pra mim, né? Foi uma primeira impressão da faculdade muito boa.
E hoje eu só consigo projetar pra cima ou na mesma, eu não consigo projetar algo pra baixo, sabe? Outros semestres assim. Ah, e só mais uma coisa. Uma coisa que eu gostei muito é que não tem, tipo, bobeiras assim da escola, tipo, de pedir pra ir no banheiro. E se você quiser sair mais cedo, você sai. Tipo, mano, eu tinha 18 anos e não podia sair mais cedo, estando doente, tá ligado? Teve um dia que eu fiquei malzão na escola, e eu tinha 18 anos já. Eu falei, pô, deixa eu ir embora? O cara falou, não, não pode. Então, tipo, esse tipo de coisinha me irritava muito na escola. Por isso que eu faltava. Também o fato de poder ir pra rua no intervalo. Isso é muito legal. Você poder sair aí, poder fazer o que você quiser, é muito interessante também. Então é isso, amigos. Mais uma vez, esse canal aqui ele é muito flexível. Então, se você veio pelo vídeo de The Boys e pensou que seria mais naquela pegada, eu te dou uma porrada, porque não vai ser assim também. Vai ter vídeos mais íntimos como esse e vai ter vídeos como de The Boys e tudo mais. O próximo vídeo vai ser sobre Copa do Mundo, que a gente vai entrar em período de Copa. E é isso. Agradeço a todos que viram, agradeço a todos que se inscreveram e deixaram o like. E vamos pra cima.